Hello, titia chegou, minha gente! Hoje é dia de Oscars. Hoje eu vou fazer aqui um texto publicado na página do Instituto Oscars no dia 7 de dezembro de 2022, cujo título é A Medicina do Dragão. Vamos lá. Sou tomado por intensa alegria todas as vezes que o carro percorre as estradas sinuosas das montanhas do Arizona rumo a Sedona. Quem retorna de lá nunca é o mesmo. Sou eu, mas sou outro. Algo se modifica em mim. A transmutação é fundamental à evolução. Aquele quem sou me trouxe até aqui, porém não conseguirá me levar adiante. Para seguir em frente preciso me transformar. Sempre. Cada incômodo revela uma incompreensão. Incompreensões geram medos. Medos estabelecem limites. Limites impedem avanços. Como consequência, me aprisiono na crença da incapacidade. Torno-me dependente de fatores externos, sejam coisas ou pessoas, para experimentar amostras escassas de felicidade, amor, dignidade, paz e liberdade. Passo a ter dentro de mim uma máquina de fabricar sofrimentos, que trabalha noite e dia em ritmo cada vez mais frenético. Desconstruir cada parte desse processo gerador de dores existenciais é fundamental para me tornar dono de mim e me sentir pleno. Canção estrelada. O xamã que tinha o dom de perpetuar a filosofia ancestral do seu povo por intermédio das palavras e das músicas, conseguia me mostrar os portais que me levavam a distintas realidades, sempre possíveis quando estamos dispostos a caminhar. A realidade se modifica a partir do momento que conseguimos elaborar de maneira diferente as experiências vividas. Como ele sempre falava, somos cuidadores das criaturas que somos. Vale salientar que o xamã apenas me fazia enxergar os portais. Atravessar cada um deles era a parte que me cabia na arte de me reconstruir. E assim é com todos. Canção estrelada estava na varanda, sentado na cadeira de balanço. Conversava com um homem na faixa dos 40 anos de idade. Fui recebido com um sorriso sincero e um forte abraço. Após deixar a mala no quarto de hóspedes, me sentei ao lado deles. Brad, como se chamava, admitia estar desorientado. Tinha se graduado em uma faculdade de direito e atuava nos tribunais da região. Tivera um início de carreira bastante promissor, porém, nos últimos anos, a clientela desaparecera. O movimentado escritório de outrora parecia abandonado. As dívidas se acumulavam. Colegas de faculdade que haviam se formado com notas mais baixas que as suas prosperavam continuamente. Estava convencido de que energias misteriosas impediam o seu progresso. Contou que tivera um rompimento tumultuado após o envolvimento afetivo com Beth, uma moça que fazia uso de feitiçaria. Não por acaso, tudo degringolara para o término do relacionamento. Precisava da ajuda do xamã. Canção estrelada preencheu com tabaco o seu indefectível cachimbo com um fornilho de pedra vermelha. Acendeu o fumo, baforou algumas vezes e se deixou encantar com o bailado da fumaça, sem pressa. A aflição e a ansiedade de Brad não o contagiara. Aqueles movimentos tranquilos me fez lembrar de um antigo ensinamento do xamã. Quando sentimos o sofrimento de alguém, adquirimos a possibilidade de levar luz. Ao sofrer o sofrimento alheio, expandimos a escuridão. Em seguida, ele fez algumas perguntas para entender como era o relacionamento profissional de Brad com seus clientes. Indagou se eles retornavam em busca de novos serviços, se o indicavam aos amigos, qual o percentual de sucesso que obtiveram nos últimos anos. Que entendesse como sucesso a relação entre as promessas feitas aos clientes e os resultados alcançados. Pediu que o advogado fosse sincero consigo mesmo para que pudesse haver honestidade nas respostas. O xamã as ouviu, sem tecer qualquer comentário. Ao final, pediu para que retornasse no sábado pela manhã, no belo cerimonial que realizava todas as semanas no quintal de casa. Sentado debaixo de um frondoso carvalho, contava antigas histórias do seu povo para dezenas de pessoas de todas as idades acomodadas sobre a grama.
Já tradicional em Sedona, era um singelo, porém significativo ritual em razão das inúmeras oportunidades de transformações oferecidas. Brad estranhou. Nada havia sido perguntado sobre o envolvimento da namorada com a prática da feitiçaria. Questionou o motivo. O xamã afirmou: ela não o prejudica. As suas dificuldades profissionais nada têm a ver com a moça. O advogado discordou. As evidências eram muitas. Argumentou que o acaso não existe. Canção Estrelada disse sim com a cabeça e concordou. Nada acontece por acaso. A vida reequilibra o que está desequilibrado sempre. Assim funciona a lei maior. Porém, quase nunca compreendemos o processo. Não raro, acreditamos estar voando enquanto caímos no abismo. Insatisfeito, Brad disse ter certeza de que a moça o prejudicava. O xamã continuou firme. Nada que ela faça tem relevância diante do mal que você pratica contra si mesmo. Esta é a magia a ser revertida. O advogado disse não ter entendido. Canção Estrelada pediu para que retornasse no dia do cerimonial. Era uma linda manhã de sábado. Desde cedo, as pessoas estendiam mantas sobre o gramado. Pais e filhos, avós e netos, casais e amigos compartilhavam os lanches enquanto aguardavam alegremente o início do ritual. Muitos já tinham aproveitado os portais ali oferecidos. Outros entendiam a oportunidade e se preparavam para o importante avanço intrínseco capaz de alterar a realidade que viviam. Como ensinava o xamã, abre aspas, realidade são as fronteiras do mundo pela ótica do observador. O mundo se expande na mudança do olhar, fecha aspas. Muitos acreditavam que a realidade está ligada às condições materiais do indivíduo. Não, o xamã explicava. Diferentes pessoas, agraciadas com as mesmas capacidades financeiras e físicas, vivem realidades completamente diferentes. É o olhar que define a realidade, nada mais. Trocar as lentes pelas quais observamos todas as coisas, inclusive a nós mesmos, é o movimento primordial à cura existencial. No entanto, tenha cuidado para não as substituir pelas lentes da ilusão. Não há cura fora da verdade. Para tanto, use as lentes da simplicidade para que haja clareza, sem a qual não conseguirá enxergar além das miragens proporcionadas pelos próprios enganos. O olhar que o xamã se referia era a consciência, cujos pilares estruturais são a percepção e a sensibilidade que expandem o alcance e refinam o entendimento à medida que se aprimoram. Quando o olhar é simples, todo o universo é luz, ensinou o grande mestre no Sermão da Montanha. Sentado, debaixo da copa generosa da árvore, Canção Estrelada rufou uma suave melodia ancestral no tambor de duas faces para serenar conversas, emoções e outras agitações internas, criando uma atmosfera favorável para que as palavras encontrassem lugar na consciência das pessoas ali presentes. O ritual se iniciava. Não é preciso muito para acessar as esferas mais sutis da existência, permitindo o adequado tráfego de energias, ideias e sentimentos. Foi nesse momento que Brad chegou. Estava amuado, quase contrariado por estar ali. Ficou em pé junto à cerca da casa, de modo estratégico a bater em retirada caso o desconforto aumentasse. Ao encerrar a música, o xamã começou. Essa história aconteceu há muito tempo, numa época em que as barreiras entre mundos eram menores. Um período fantástico, em todos os sentidos da palavra, quando os registros eram apenas orais, dando origem ao que hoje comumente denominamos lendas e mitos. São narrativas que pertencem a todos nós, pois estão nas estruturas formadoras das nossas personalidades e temperamentos, maneira de criar e elaborar as ideias, além de interpretar sentimentos e acontecimentos. Por não perceber as suas presenças, elas nos influenciam, determinando comportamentos e escolhas sem nos darmos conta disso. Faz parte de quem somos, mas desconhecemos. Há um reino poderoso escondido dentro de cada um de nós. Em um tempo distante, havia um mundo chamado Morceros. Era habitado por animais antropomórficos, ou seja, tinham aspectos humanos, porém mantendo as características distintas de cada espécie. Assim,
Leões, gorilas, cães, ratos, entre outros, se relacionavam como indivíduos de culturas diversas com princípios e valores próprios. Quanto maior as diferenças, mais rica é a diversidade, produto do intercâmbio intenso de diferentes maneiras de pensar e sentir, de ser e de viver. Em Morceros havia o reino das serpentes. Elas não eram malvadas por gosto, apenas desejavam o melhor para si. Não há nada de errado nisso. O problema surge quando não entendemos que não há necessidade de prejudicar os outros nem fazer mal a ninguém para que floresça a beleza que existe em nós. As serpentes tinham a crença de que a felicidade apenas era possível se suas peles fossem cravejadas de diamantes e rubis. Quanto mais pedras preciosas tivessem no corpo, mais poderosa era aquela serpente perante os demais. As pedras preciosas surgiam à medida que devoravam outras serpentes. Os diamantes e rubis da serpente subjugada brotavam instantaneamente na pele da vencedora. Era essa maneira como se destacavam e causavam a inveja e a cobiça das demais. Ocorre que para crescer as serpentes precisavam trocar de pele. Tratava-se de uma exigência da natureza. No entanto, a cada troca de pele a serpente perdia todas as pedras conquistadas. Assim, ela se tornava uma serpente maior, mas com a pele lisa, empobrecida para os seus padrões culturais. Quando parecia atingir o auge, as circunstâncias do determinismo biológico a fazia recomeçar o processo. Naquele momento me lembrei da lenda de Sísifo, capítulo memorável da mitologia grega, no qual o mais esperto dos homens, descoberto após enganar os deuses, foi condenado a carregar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. No entanto, quando estava quase chegando ao cume, a pedra escapava de suas mãos, rolando montanha abaixo. Todos os dias, Sísifo reiniciava uma mesma tarefa sem fim. Enganamos aos deuses todas as vezes que mentimos para nós mesmos ou insistimos em negar a verdade que já temos condições de compreender. Ao fugir de quem podemos nos tornar, não na aparência, mas na essência, somos obrigados a recomeçar. Porém, não compreendemos o motivo de estarmos presos em um círculo vicioso de ações repetitivas sem alcançar o resultado esperado. Canção Estrelada prosseguiu com a história. Uma serpente repleta de diamantes e rubis, porém pequena, era poderosa para aquelas do seu tamanho, mas insignificante diante outra com igual riqueza, porém com um corpo maior. Portanto, 2 eram os requisitos do poder no reino das serpentes: tamanho e quantidade de diamantes e rubis. Certo dia, uma serpente muito hábil e astuta chamada Draco, que já tinha passado por vários ciclos de vitórias sobre outras serpentes, dava continuidade à sua saga de ser não apenas a maior das serpentes, mas também a que possuía tantos rubis e diamantes incrustados em seu corpo que seria impossível ver qualquer nesga de sua cor original. Entra em uma luta com outra serpente, como fizera muitas vezes ao longo da existência. Desta vez, ao contrário do que estava acostumado, foi surpreendido por um adversário mais ágil e sagaz. Embora não tenha sido devorado, saiu bastante ferido desse combate. Debilitado física e emocionalmente, foi se esconder nas montanhas. Longe de tudo e de todos, encontrou uma caverna para se esconder. Ficou lá por longos dias. A sua vontade era de nunca mais sair da gruta escura e distante. Sentia-se seguro por não precisar mostrar as visíveis marcas de sua derrota. A vergonha era a sua ferida mais dolorosa. Sentimos vergonha todas as vezes que não conseguimos lidar com a verdade de quem somos. A vergonha pode se tornar uma escola ou uma prisão. Se houver humildade e simplicidade para aceitar quem genuinamente somos, com todos os atributos e dificuldades presentes, sem qualquer subterfúgio para esconder a verdade de nós mesmos, estaremos prontos para a indispensável transformação. Do contrário, nos manteremos encarcerados nas celas do trauma, do remorso ou da mentira. A fome, continuando a história, a fome obrigou Draco a sair da caverna. Precisava encontrar algo para se alimentar. Contudo, ao fugir do território das serpentes, sem perceber, entrara no país das águias, poderosos pássaros que viviam nas montanhas altas. Debilitada pela fome e pelos sofrimentos,
quase nada pôde fazer diante do ataque de Zenão, uma águia já próxima da velhice. No seu apogeu, Draco teria evitado a investida sem maiores dificuldades. Enfraquecido, aprisionado nas garras de Zenão, foi levado ao ninho do pássaro. Naquele momento, foi tomado por uma estranha ideia que nunca ocorrera antes. Todas as lutas, sacrifícios e conquistas que se dedicara em nada serviram para melhorar o seu destino. Toda a glória que um dia desfrutou entre as serpentes desaparecera na perspectiva de se tornar um mero jantar para uma velha águia. Nada mais. A sensação de inutilidade o envolveu com profunda tristeza e, pela primeira vez, chorou. Momentos antes de devorar a serpente, Zenão reparou que havia um rubi no corpo de Draco, a única pedra que sobrara após a luta derradeira. Perguntou do que se tratava. Embora espantado com a pergunta, a serpente explicou que os valores que auferiam poder entre aqueles de sua espécie eram a quantidade de pedras preciosas e o tamanho do corpo. Atributos que se intercambiavam. Um corpo maior permitia uma maior quantidade de rubis e diamantes. Logo, maior seria o poder. Zenão disse não entender, pois para as águias poder é a capacidade de realizar escolhas. Quanto maior o poder, mais amplas e profundas se tornam as decisões. Para isso, rubis e diamantes não tinham nenhuma serventia, ao menos para as escolhas essenciais e fundamentais. As possibilidades de se autodeterminar resta definida à medida que a percepção e a sensibilidade do indivíduo se aperfeiçoam, expandindo os limites da verdade. Isso aumenta o alcance da visão, ampliando e aprofundando as possibilidades de escolhas. Assim se origina a autêntica liberdade. Esse era o verdadeiro poder. Tudo mais eram enganos. Por alçarem voos altos, as águias não apenas viam mais longe, mas enxergavam o mundo por uma ótica inusitada. As grandes montanhas que tanto atrapalhavam as viagens da maioria das espécies, para as águias, tinham a altura de um risco de giz no chão. Os abismos que amedrontavam quase todos os animais e os fazia desistir de prosseguir a caminhada, embelezavam a paisagem quando avistados em voos de grandes altitudes. Medos, conflitos e obstáculos comuns inexistiam para as águias. Draco perguntou pela família e amigos de Zenão. Ele esclareceu que as águias eram solitárias. A serpente quis saber como ele podia compreender as próprias capacidades e as aprimorar sem a experiência dos relacionamentos. A águia confessou que era impossível. Elas viviam como um sofisticado laboratório sem acesso à matéria-prima para elaborar e produzir remédios. Draco disse não entender a utilidade de um olhar aguçado, capaz de enxergar tanta beleza e afastar os piores medos, se não havia com quem compartilhar nem onde usar tamanho tesouro. Questionou a razão de a águia possuir uma ferramenta que, embora poderosa, não era usado para construir nenhuma obra. Zenão não conseguiu responder. Sem a necessidade de qualquer outra palavra, ambos entenderam que as experiências tribais de Draco, se elaboradas através do olhar refinado pelas alturas dos voos de Zenão, os conduziria a um diferente estágio existencial. As escolhas de Draco se transformariam, desaparecendo a necessidade de devorar outras serpentes na busca inútil por um poder efêmero de muito brilho e nenhuma luz. Ao modificar a rota e o rumo dos seus dias, não mais seguiria na jornada para ser a maior de todas as serpentes, tampouco desejaria se tornar melhor que as demais, pois isto seria a face oculta das mesmas sombras, apenas disfarçadas por argumentos sorrateiros, típicos do orgulho e da vaidade. Substituir um engano por outro não conduz ninguém à verdade. Para a serpente, dedicar a sua vida a devorar a si mesmo proporcionaria uma transformação angular. Cada vez que conseguisse, as sombras do Draco derrotado brotariam em virtudes no Draco vencedor. Seria ele, mas seria outro. Uma conquista sobre si próprio. Poucos percebiam a luz que reverberaria no seu corpo. Não importava, ele saberia. Contudo, para conseguir tal intento, 2 requisitos eram fundamentais. Um deles seria se aventurar na sala de espelhos oferecidas pelos relacionamentos. Somente diante do outro conseguimos entender quem ainda não sou, então compreendo aquele que posso ser.
Por sua vez, de nada adianta ele estar diante de um espelho se tem uma visão embaçada pela névoa. Perdão, vou repetir. Por sua vez, de nada adianta estar diante de um espelho se tem uma visão embaçada pela névoa dos enganos ou com a clareza reduzida pela escuridão. Para tanto, se faz necessário o olhar cristalino das águias, apenas possível em razão de voarem em grandes altitudes, alcançando uma visão sem a qual a serpente jamais encontrará os inusitados e impensados ângulos para compreender de maneira diversa uma mesma paisagem. Tais conquistas não tornaria Draco poderoso diante das demais serpentes, jamais seria declarado rei. Contudo, traria leveza e suavidade, até então inimagináveis aos seus dias. Ganharia poder sobre si mesmo. Não há conquista maior. Uma glória quase invisível às multidões, porém com efeitos encantadores para quem a experimenta. O olhar refinado de Zenão adquiriria uma desconhecida, porém fantástica utilidade se aplicada às experiências tribais da serpente. Finalmente, a matéria-prima advinda dos relacionamentos seria elaborada em um laboratório capaz de as transformar em remédio ou perfume. Nunca mais produziria venenos ou porções amargas. A vida conquistaria diferente sentido. Outra seria a realidade tanto para Draco quanto para Zenão. Estariam diante de um poder incomensurável, como se um completasse no outro. Caso um se completasse no outro. Quietos e apaixonados, adormeceram abraçados pela verdade revelada. Foi uma noite longa, como são as noites que antecedem as mais belas auroras. Despertaram do sono profundo com os primeiros raios de sol da manhã. A luz concede o poder da evolução por mostrar o que a escuridão não deixa ver. Ao acordarem, Draco e Zenão tinham sido fundidos e transmutados. Naquele caso específico, serpente e águia deixaram de existir isoladamente para, unidos sob um mesmo propósito, darem origem ao dragão primordial. Nascia um novo e poderoso reino em Morceros. Canção estrelada rufou no tambor de duas faces uma melodia ancestral para encerrar o cerimonial mágico. Magia significa transformação. Ao observar o sorriso de encantamento na face das pessoas, não tive dúvidas de que elas vislumbravam portais capazes de as conduzir a elevados estágios de consciência. Atravessá-los é a viagem de uma vida. O mito do dragão narra o poderoso alinhamento entre ego e alma, a individuação indispensável, a transmutação final. Lembrei-me de Brady. Envolvido com a história, tinha me esquecido dele. Não o encontrei. Talvez tivesse achado chato aquele ritual, pensei. Depois que todos foram embora, Canção estrelada, se sentou na cadeira de balanço e acendeu o cachimbo de fornilho de pedra vermelha. Conversamos sobre o efeito do cerimonial sobre as pessoas. Depois falamos sobre diversos assuntos. Anoitecia quando o advogado se aproximou. Acompanhado por uma bela mulher, tinha os olhos inchados de tanto chorar. Apresentou-nos Beth, a namorada que supostamente lançara feitiços deletérios sobre ele. A moça tinha uma aura clara e um sorriso sincero. Ela estava no ritual aquela manhã. Ao vê-la, o advogado foi se sentar ao seu lado. Ao contrário do que eu imaginava, ele ficou até o final. Depois foram conversar. Daí, decidiram voltar para trocar algumas palavras com o xamã. Canção estrelada fez um gesto para que ficassem à vontade. Sentaram-se no sofá da varanda. Brady desabou sobre a própria narrativa. A história, contada no cerimonial, desobstruiu a escuta para que finalmente entendesse não apenas os motivos pelos quais a moça terminara o relacionamento, mas as razões da sua derrocada profissional. Eram os mesmos. Admitiu que atribuir as dificuldades que atravessava a poderes obscuros era negar os próprios erros e desperdiçar as possibilidades de transformação que esses mestres maravilhosos, os erros, oferecem. Confessou que ele era quem tinha destruído sua carreira de advogado. Ninguém mais. Entender que cada pessoa é responsável pelas experiências que vive e, conseguinte, pelos seus efeitos, é passo primordial à libertação dos próprios sofrimentos. A ganância, o orgulho e a vaidade fizeram com que enganasse os clientes ao prometer resultados que sabia
impossível de entregar. Manteve essa imagem deturpada de si mesmo por alguns anos, até que as sentenças judiciais revelaram a mentira que contava para todos, inclusive para ele mesmo. Ninguém chega ao destino certo percorrendo o caminho errado. Perdeu muito mais do que dinheiro. Ficou sem credibilidade. Já havia perdido outro patrimônio em maior valor, a dignidade. A carreira é o menor dos prejuízos diante do estrago de uma luz que se apaga. Enquanto ganhava a terra, perdia o céu, onde podia morar na terra. Cada um habita dentro de si mesmo. Enfim, vender a alma para enfeitar o ego. Não há pior negócio, admitiu. A história daquela manhã trouxera a clareza necessária para entender que, como as serpentes, ele se alimentou de outras pessoas para ostentar diamantes e rubis e que, no final, nenhuma utilidade tivera para a sua felicidade. Brad enfeitiçara a si mesmo com as próprias sombras e decisões. Assim como Draco, ele precisava aperfeiçoar o olhar, apenas possível se encontrasse e se fundisse ao seu Zenão. Brady queria se reconstruir. Canção Estrelada arqueou os lábios em sorriso e disse: a história que contei pela manhã é muito pequena diante da história que você está prestes a escrever. Atenha-se à verdade alcançada, mova-se através das virtudes. Cada dia será uma página na qual terá de vencer a si mesmo. A superação traz consigo a magia das mais lindas histórias, cujo final narra o nascimento de mais um dragão. O Zenão habita dentro do Draco. Em nenhum outro lugar a serpente encontrará a águia. Assim é comigo, contigo e com todos. Fundir o monge com o guerreiro faz nascer o sábio. Quando os combates encontram o melhor lugar, o universo se ilumina. O casal agradeceu e foi embora. Não seria fácil para Brad, assim como para Beth, que decidira o apoiar neste momento tão delicado e angular. Ao contrário do que se falava, tinha se revelado uma mulher incrível, uma autêntica feiticeira da luz. Apesar da enorme dificuldade que enfrentariam, havia alegria no casal. Questionei o motivo, principalmente em relação ao Brad, que aos 40 anos de idade teria de reconstruir a vida e a si. Canção Estrelada explicou: todo renascimento tem o poder de fundir partes de quem somos que, enquanto isoladas pela falta de compreensão, nos manterão incompletos, raiz de todos os erros e sofrimentos. Vislumbrar um portal é entender uma possibilidade real de conquistar a si mesmo. Cada avanço, ainda que mínimo, significa um pedaço agregado ao todo. Então a vida muda. Essa é a fonte da felicidade, e não há outra. Toda viagem precisa de uma plataforma de embarque para começar. A de Brad tinha sido o quintal daquela casa em Sedona. Não seria fácil, mas seria lindo. Apesar de estar com as feridas abertas, ele levava consigo o elixir do dragão. Ioscas. Pelo amor de Deus. Tem uma nota aqui no final deste texto que é a seguinte: o mundo de Morceros foi resgatado por M.M. Schweitzer, das profundezas do inconsciente coletivo. Cada uma de suas histórias são viagens sem volta para o leitor, absolutamente encantador. Tomamos a liberdade de nos aventurar nesse universo fantástico e participar um pouquinho dessa maravilhosa e sagrada criação. Gente do céu, vamos lá. Esse mundo de competição, né, onde um tem que literalmente, não é nem literalmente, né, é uma linguagem figurada, claro, mas um tem que engolir o outro para ser bem sucedido. Muitos de nós já estamos cansados disso, não é? Então aqui a gente tem um texto, uma lição de transmutação mesmo, de transformação de alma profunda. Quando ele, olha gente, reconhecer os seus erros, muitas vezes até a sua falha de caráter, como ele reconheceu que mentia para os clientes, poxa, isso exige coragem, mas sem esse passo não há cura, não há recomeço. É aquilo, a gente não vai encontrar solução experienciando, remoendo problemas.
É preciso muitas vezes colocar a cabeça no lugar e dizer, ok, presepada, o que eu faço agora? E trabalhar sobre isso. Esta história que o Canção Estrelada contou, né, da cobra e da águia, essa simbologia, né, de um ter que definitivamente destruir o outro para tomar o posto, e até que o Draco é derrotado, não é morto, mas é derrotado e foge, e vai parar justamente numa área, entre aspas, inimiga, território das águias, e ele passa por toda aquela experiência, né, com o Zenão, nos leva também a entender a importância da gente, em momentos de crise, principalmente, parar, respirar e tentar olhar a coisa sob um outro ponto de vista. Subir. Muitas vezes a nossa visão ela está completamente embotada quando a gente está naquele redemoinho de coisas e olhando aqui, ó, vamos dizer assim, no nível do chão. Tem hora que você precisa parar. Para, respira, reflete. Não tome nenhuma atitude drástica naquele momento, calma. E tente se elevar. Tente olhar a situação por um outro prisma. Suba alguns degraus. Voe como a águia. Para que você tenha uma visão panorâmica. Para que você olhe e observe coisas que naquele momento no chão você não tem condições de observar. E que podem te levar a uma tomada de decisões totalmente desastrosa. Você pode usar como exemplo, né, uma escada. Se você está no primeiro degrau, você tem uma visão. Quando você sobe, sua visão é outra. Nem que você suba 2 degraus, sua visão já é outra. Você começa a ampliar o teu campo, o teu raio de visão. Tem algumas frases que eu pontuei aqui no texto, né? Que o Canção Estrelada mencionou. Somos criadores das criaturas que somos. Somos criadores das criaturas que somos. Onde é que a gente vai assimilar isso de verdade, né? Somos nós. Nós alimentamos o que somos. O grande problema é quando a gente passa a alimentar coisas para ser o que não somos. O problema está na desconexão com a essência. Então, para ter status, para ser bem sucedido, bam, da cocada preta, não sei mais o que, das quantas, eu visto o tal do personagem. E muitas vezes, muitas pessoas se perdem num emaranhado de mentira, que fica difícil elas saírem. E é para isso que vem a derrocada. É aquela porrada que às vezes a pessoa precisa para se situar na vida. Tem uma frase do Canção Estrelada aqui, essa vale anotação. Quando sentimos o sofrimento de alguém, adquirimos a possibilidade de levar luz. Ao sofrer o sofrimento alheio, expandimos a escuridão. Ou seja, tá escuro, não tá, gente? Tá não. Ou seja, ser empático, solidário é uma coisa. Tomar a dor do outro para si é outra. Você trabalha para a luz quando você é solidário, quando você acolhe, quando você se dispõe, quando você trabalha a compaixão. Mas esse papo de sofrer a dor do outro, isso é papo de trevoso. Porque tudo que interessa a eles é a dor. A gente expande a escuridão quando a gente vive o sofrimento do outro. Essa coisa do feitiço, isso eu tenho que falar, eu já falei várias vezes, vou repetir mais uma vez. Não existe o outro fazer um feitiço para você. Não é que não existe o feitiço. Não existe você ser prejudicado por ele. Exceto se você estiver vibrando naquela frequência. Veja que no final ele assume, né? Brad assume. Ele se enfeitiçou. O pior feitiço que uma pessoa pode fazer é contra ela mesma. É muito mais fácil a gente dizer, eu estou assim porque fulano fez isso, disse isso, fez aquilo outro. Não. Quem fez foi você. E se você fez, você desfaz. Ou você refaz. Faz diferente. Nada acontece por acaso. A vida reequilibra o que está desequilibrado.
O outro pode até ser um instrumento para a gente equilibrar algo que precise. Nada que ela faça tem relevância diante do mal que você pratica contra você mesmo. Esta é a magia a ser revertida. Não há ninguém no mundo que possa fazer mal para mim, a não ser eu mesma. Para você, a não ser você mesmo. Quando você abre campo, quando você não tem posse de si, quando você não trabalha o amor próprio, quando você não está em conexão com a tua essência, você abre campo para o mal trabalhar. Não é o mal do outro, é o seu. Como a gente precisa entender isso para parar de dar tanto peso à maldade do outro, ao outro em si, nesse aspecto. Eu peço desculpas pelo barulho, tá, gente? Cachorro, moto, essas coisas. Então, assim, gente, eu comigo, se eu estou em plena conexão comigo, com o meu eu superior, mas não tem nada que atrapalhe, nada, absolutamente nada. Tem um outro trecho aqui. Muitos acreditam que a realidade está ligada às condições materiais do indivíduo. Não. Diferentes pessoas, agraciadas com as mesmas capacidades financeiras e físicas, vivem realidades completamente diferentes. E é verdade, o que muda é o olhar da pessoa, o que muda é a pessoa, é o universo dela. Tem gente que vive a mesma situação completamente diferente. Completamente diferente. Não adianta a gente querer que o outro pense, sinta, faça e haja em determinadas situações como nós. Cada um tem uma bagagem, cada um é uma bagagem. Quando o olhar é simples, todo o universo é luz, nos ensinou o mestre. Quando o olhar é simples, a questão é que nós fomos condicionados a complicar tudo. É isso que a gente precisa fazer, descomplicar. Voltar para esse caminho da simplicidade. A simplicidade é funcional. Tem um outro trecho aqui. Sentimos vergonha todas as vezes que não conseguimos lidar com a vergonha de quem somos. A vergonha pode se tornar uma escola ou uma prisão. Quantas pessoas fingindo ser o que não são, ter o que não têm, fingindo um status, especialmente isso, né? Um status que elas não possuem, para viver uma mentira, para estar inserida num grupo. Meu Deus, que preço altíssimo a se pagar. Não há riqueza maior, não há nada mais próspero e abundante do que você ser exatamente o que você é. Sem se preocupar com opiniões, com aceitações, com validações externas. Quem tem que se aceitar é você, se validar é você, não é o outro. Os outros o aceitam como você é. Se não te aceita como é, não é para você. E vice-versa. Você ter que manter um personagem é muito desgastante, é muito cansativo e eu diria até que é muito inútil nessa altura do campeonato. O diálogo entre Zenão e Draco, né, a águia e a serpente, trazendo realmente essa expansão. Então, enquanto o Draco estava aqui vivendo pelas coisas da matéria, ter diamantes e rubis, ser a maior cobra e não sei o quê, a águia já tinha um olhar, né, muito mais amplo. Poder é a capacidade de escolher. E talvez esse seja o maior poder que nós tenhamos. Escolher. Eu escolho o que eu quiser. As minhas escolhas podem ser uma presepada, mas eu tenho esse poder, ele é meu. A fonte me concedeu. E se eu escolho ser livre, não vai ser um diamante, um rubi ou qualquer outra situação, um relacionamento, um emprego. Não vai. Não vai ser isso a me aprisionar. Não será nenhuma dessas circunstâncias. Não há nada mais valioso do que a liberdade de ser o que se é. Somente diante do outro consigo entender quem ainda não sou. Porque o outro me mostra muita coisa. Compreendo
então compreendo aquele que posso ser. Muitas vezes o outro está ali nos mostrando o que a gente ainda tem para desenvolver, para crescer, para melhorar, para se engrandecer. Ganhar poder sobre si mesmo. Não há conquista maior. Uma glória quase invisível às multidões, porém com efeitos encantadores para quem experimenta. Ganhar poder sobre si mesmo não interessa a ninguém. Interessa a mim. Ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa se dar conta disso. Eu preciso. Eu preciso estar ciente do poder que eu tenho sobre mim. De estar em equilíbrio, de não me deixar abalar pelo externo, de não querer vestir um personagem para estar inserida num grupo. Se eu preciso mudar quem eu sou para entrar num grupo, aquele grupo não é meu. Eu não pertenço a esse grupo. Aquilo não sou eu. E não é um grupo que está errado. É aquele grupo. Eu estou me modificando para caber ali. Dá certo não. Já ouviu falar de depressão? Esse é o caminho. Você se diminuir, você deixar de ser quem você é, se deprimir para ser o que não é. Para caber em um lugar que nem é seu. A luz concede o poder da evolução para mostrar o que a escuridão não deixa ver. Por isso que tudo, né, quando há muita luz, a gente passa a ver muitas coisas, inclusive coisas que a gente não quer ver. São desconfortáveis, mas é necessário nesse processo. O mito do dragão narra o poderoso alinhamento entre o ego e a alma. E a partir daí, né, dentro da narrativa, o Brad foi reconhecendo todos os equívocos que ele foi cometendo por ganância, por orgulho, por vaidade. E uma coisa fica clara, né, gente? Ninguém chega ao destino certo percorrendo o caminho errado. Não tem como. Não tem. Então, todos nós, talvez carreguemos dentro de nós um Draco e um Zenão. E entender essas características dentro de nós, olhar para dentro da gente com amor, com respeito, com gentileza, sem julgamentos, entendendo o que há para se extrair de bom de ambos, para que a gente possa fundir o monge e o guerreiro para fazer nascer o sábio, isso é uma tarefa individual. O Zenão habita dentro do Draco. Em nenhum outro lugar a serpente encontrará a águia. Isso é com todos, com absolutamente todos. Então que a gente possa extrair, né, de mais um texto do Yoskars, desse xamã tão fantástico que é o Canção Estrelada, mais essa lição de integrar, eu diria, as nossas polaridades, de encontrar o equilíbrio, mas principalmente de entender que nós estamos aqui para sermos nós mesmos, independentemente do que o mundo exija de nós. Nós não estamos aqui para fazer graça para o mundo. Nós estamos aqui para trabalhar cada vez mais a nossa melhor versão. Eu sempre falo disso nos meus vídeos. A nossa melhor versão não está aqui para agradar a todos, mas está aqui para nos reconectar cada vez mais com o nosso eu superior. É trabalhoso, mas vale a pena. Tá bom, minha gente? Yoskars, esse texto publicado no dia 7 de dezembro de 2022, A Medicina do Dragão. Tem uma frase lá no final, não tem? Tem. Apesar de estar com as feridas abertas, ele levava consigo o elixir do dragão. Que a gente carregue esse elixir por onde a gente for para fazer uso dele com sabedoria. Tá bom, crianças? A gente se vê num próximo conteúdo. Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima.